Graça e paz, queridos. Amém? Vamos para mais um estudo de Tiago. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais esse momento. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amparo. Peço agora que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio do estudo da tua palavra, do livro de Tiago, que tem nos abençoado tanto. E peço que o Senhor fale conosco no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Tiago aí, só recapitulando rapidamente, capítulo 1 lá, né? Lição 1, o autor, Tiago, irmão de Jesus, a data, 45, 49 depois de Cristo. Ele escreve para as 12 tribos dispersas que estavam se convertendo do judaísmo para o cristianismo, e o propósito sempre é encorajar esses que estavam sendo perseguidos, a vida cristã, né, diária, e dando respostas. Como que ele encoraja? Dando respostas para as situações da vida, dando respostas ali para aquilo que, a situação real da vida, né, que confrontava os seus leitores. No capítulo 2 a gente viu um pouquinho sobre as provações, uma vez que as provações estão no plano que Deus arquitetou para o nosso benefício e crescimento espiritual, só nos resta então encontrar o caminho da alegria, da sabedoria e da confiança de que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir na nossa vida, no nosso caráter, a imagem do seu Filho Jesus. No capítulo 3, nós falamos sobre o que valorizamos, né? Nossos valores acabam, né, definindo a nossa agenda, nossas prioridades, nossos procedimentos e tudo mais. Por isso a gente deve orgulhar da posição que nós temos em Cristo, das provisões que Ele nos dá e da herança que Ele nos prometeu, né? Então, a gente viu isso na lição 3. Na lição 4, nós vimos sobre as tentações e as provações, né? Aí definimos, né, concluímos, vamos lutar com todas as forças que Deus nos tem dado contra as tentações que o inimigo causa sobre nossas vidas, procurando aprender do Senhor quando a gente é provado, quando somos provados. E na lição passada, capítulo 5, falamos sobre a bondade e a imutabilidade de Deus. E concluímos, o Deus bondoso e imutável está soberanamente presente nas dificuldades da vida real. Amém? E aí a gente entra então na lição 6, parte 1. Essa lição 6, esses capítulos agora do 19 ao 27, a gente vai dividir ele em duas partes. Essa parte 1, a gente vai tratar um pouquinho da perspectiva de Deus, dessa situação, sobre a prática da palavra, né? Praticando a palavra. E depois, na parte 2, vamos falar um pouco da perspectiva humana. Ok? Então o texto está lá, Tiago 1, começando no 19, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando tudo o que ele ouviu, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Qual? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então a gente vai vendo esses versículos, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a prática, praticando a palavra de Deus. E para começar essa introduçãozinha rapidamente, tenta ler o que está escrito ali. Implantada, colhei a vossa impureza, a palavra salvar, portanto, mansidão, alma, acúmulo, despojando-vos e em vós para a maldade de poderosa de toda com a qual opera. Você consegue ler? Tem sentido essas palavras jogadas aí assim, nessa frase? E não faz sentido, né? Para a gente entender um pouquinho o quanto é importante a gente não ter só a palavra jogada, mas a palavra aplicada da maneira certa. Fica assim essa palavra.
Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Viu como faz diferença quando a gente não tem só uma palavra, mas quando a gente usa essas palavras da maneira correta? É exatamente isso que a gente vai falar, sobre a prática da palavra do Senhor, né? Então esse estudo de hoje trata da importância da palavra e do que se fala e do que se escreve, a importância de viver a palavra, né? O mundo espera de nós, cristãos, que a gente expresse, né, sempre palavras que tenham sentido, que construam. O mundo espera de nós isso. Não apenas palavras jogadas, mas principalmente que façam sentido e principalmente com a nossa vida. Essa é a ideia. Não adianta a gente ter boas palavras para as pessoas, mas a pessoa vai olhar nossas boas palavras e vai fazer uma relação direta com as nossas atitudes. E aí, se essas duas coisas não se conversarem, a primeira coisa que vai cair em descrédito é a palavra, infelizmente. Então a gente vai ver a importância de praticarmos, né? E algumas perguntas rapidamente aí, só para você pensar mesmo, né? O que as nossas palavras provocam nas pessoas com as quais nós convivemos? Tem noção do que a palavra causa? Muitas vezes uma palavra maldita, mal falada, uma palavra que machuca, pode machucar mais do que até um tapa ou um soco. Pode ter certeza disso. Por isso que é importante estudar um capítulo como esse. Alguém já falou para você alguma coisa que fez você chorar? Tenho certeza que sim. Todos nós passamos por isso. As palavras que vêm duro e pega lá no fundo, né? Já ouviram palavras que trouxeram alegria? Também, com certeza já. Já falaram palavras que fizeram o outro chorar? Aí você já do outro lado, né? Ou já falaram palavras que fizeram o outro sorrir? E a palavra de Deus, o que ela provoca em você, o que ela provoca em mim? A importância da palavra. A gente vai estudar, da palavra que nós dizemos, a palavra que nós vivemos, a palavra que nós ensinamos. A importância da palavra com a prática da nossa vida. Amém? Então, a gente vai estudar essa primeira parte vendo então a palavra de Deus e os seus resultados. Como eu falei nessa primeira parte, a gente vai olhar para a palavra de Deus, olhar para Deus. Depois, na segunda parte, na semana que vem, a gente vai estudar um pouquinho sobre o homem, ok? A palavra do homem, como nós devemos ouvir e tal e tudo mais que fala no versículo 19. Mas hoje a gente vai olhar para Deus, a palavra de Deus e os resultados que ela nos traz. E a gente vai analisar aqui esses resultados quais são. Primeiro, a gente vai ver que essa palavra, ela salva a alma. É por meio da palavra que nós somos salvos. Amém? Ela nos liberta, é por meio da palavra que somos libertos do poder do pecado em nós. A gente vai ver um pouquinho disso também. E a gente vai ver também que a palavra de Deus, ela nos dá alegria, a verdadeira alegria. É por meio da palavra que nós somos bem-aventurados. E a palavra bem-aventurados é mais do que feliz. Esses são os resultados da palavra de Deus na nossa vida. Ela nos salva, ela nos liberta e ela nos dá alegria. Aleluia! E a gente vai ter uma conclusão ali no final, ok? Então a gente vai estudar essa primeira parte nesses aspectos aí, ok? Então, seguindo lá. Sabemos que Deus é poder. E sua palavra, então, consequentemente, ela é poderosa. Deus, ele é a fonte de todo poder. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E se ele é a fonte de todo poder, o que ele diz tem poder. Por isso que lá em Gênesis fala assim, e disse Deus, haja luz. Olha o poder que tem na palavra dele. Ele diz, o que ele fala acontece. Ele fala, haja luz e tem luz. O poder dessa palavra. Tem um texto de Hebreus que vai falar, nem está aqui, mas já me empolguei aqui. Mas lá em Hebreus tem um texto que fala exatamente isso. Ele fala assim, ó, Hebreus, deixa eu achar aqui. Pelo poder da palavra dele, todas as coisas foram criadas. Acho que é Hebreus 11, ele fala assim. O versículo 3, exatamente. Pela fé entendemos, Hebreus 11, 3, olha só. Pela fé entendemos que o universo foi formado
pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, não existia. E a palavra dele fez existir. Que poder! A gente não tem esse poder. Eu sei que muitos falam, eu vou entrar numa polêmica aqui, mas muitos falam, há poder nas palavras, poder. Toma cuidado, porque a única palavra que tem poder é a de Deus. A palavra que tem poder para fazer alguma coisa é a de Deus. Amém? Essa tem poder. A palavra, então, fala aí, então, a palavra de Deus sempre nos influenciará de diversas formas positivamente, certo? E o texto de hoje, então, nos revela 3 princípios referentes à palavra de Deus. A gente vai ver, então, ela salva. No versículo 21 de Tiago, a gente vai ver que é uma palavra que, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceite humildemente a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. É o versículo 21 aí. Então, Deus não salva por meio de sacrifícios. Hebreus 10, 8 a 10, olha lá. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ou seja, então, Deus salva por meio da palavra, não por meio dos sacrifícios. Ok? A palavra é Jesus, né? Que é Jesus aqui no caso. Deus não salva por meio das nossas obras. Efésios, um texto muito conhecido, 8:9, né? Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós não somos salvos pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. É somente, então, pelo quê? Pela pregação do Evangelho que podemos chegar ao pleno conhecimento da salvação. Olha Romanos, é muito lindo esse texto. Diz assim, Romanos 10, 14 a 17. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por quê? Pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, então, é somente pela pregação do Evangelho que nós podemos chegar ao pleno conhecimento da salvação. Pela palavra. É isso que nós vemos aqui. Assim, então, a ordem bíblica é que preguemos a palavra, crendo que esta é a única maneira de uma pessoa salvar a sua alma do inferno eterno. É através da pregação do Evangelho. Então devemos tomar muito cuidado para não falharmos, então, na pregação do Evangelho. Porque o Evangelho, e hoje infelizmente como tem sido pregado, se a gente sai do Evangelho, a gente sai da salvação, a gente sai da oportunidade de salvação para as pessoas. Isso é muito sério, porque o que salva é o Evangelho, a pregação do Evangelho. Se eu prego o Evangelho diferente do que está na palavra, eu tiro a oportunidade das pessoas realmente serem salvas. E aí tem a primeira pergunta. Como as igrejas hoje, então, têm falhado quando se trata na pregação da palavra de Deus? E a resposta que eu coloquei é, infelizmente, hoje muitas igrejas se preocupam mais com o agradar seus frequentadores do que com a pregação séria e pura da palavra de Deus. As mensagens não têm passado de autoajuda, ultra-intelectuais muitas vezes, mas sem o poder sem o poder transformador do Espírito Santo. Palavras para o ego, palavras de vitória, palavras de triunfalismo, palavras de, sabe, só palavras onde coloca o homem lá em cima. O Evangelho, na verdade, fala que ele começa o Evangelho com a nossa morte, com a morte do eu. Se você não negar a si mesmo, pegar a tua cruz, que é sinal de morte do seu eu, e seguir, você não pode ser meu discípulo. Ou seja, a gente está deixando essa mensagem de arrependimento, de morte, de matar o nosso eu, para viver para Cristo. E para pregar o contrário, exaltar o eu, colocar o eu lá em cima. A gente está invertendo o Evangelho hoje em dia, infelizmente. E com isso, sabe o que a gente está fazendo? Muitas igrejas estão condenando mais ainda o homem ao inferno. Isso é terrível demais.
Seguindo aí então, a palavra tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. Lá em Timóteo 4:2 é exatamente isso, fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorta com toda paciência e doutrina. Ou seja, é a obrigação do cristão anunciar o evangelho. Ali tem a pergunta 2 ainda, antes ali do texto de Timóteo. Fala assim, o que esse versículo de Timóteo nos ensina e por que muitas vezes não obedecemos a esse princípio? A resposta ensina que não devemos colocar nenhum empecilho para a pregação do evangelho. Isso que está ensinando. E desobedecemos esse princípio porque somos mestres em arranjar desculpas para não falar de Jesus. Desculpas como, mas não vão me entender. Vão me chamar de bitolado. Ou essa é muito boa que a gente usa muito. Eu prefiro pregar com a vida e não com palavras. Eu sei que isso é verdade, mas muitas vezes a gente usa isso daí como desculpa para não falar mesmo, para não comunicar, não usar a palavra. Uma atitude vale mais que 1000 palavras. Claro que vale, mas a palavra também tem que valer. A pessoa tem que saber o porquê que você está agindo daquela forma. E para ela saber o porquê, você tem que falar, você tem que pregar. É verdade sim que as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras, mas não é só a nossa atitude. Jesus disse, vai e tem atitude? Não, vai e prega o evangelho. Claro que com a vida. Uma coisa liga na outra. Quando a gente usa essa ideia como desculpa para não falar do evangelho, a gente está errado. A gente tem que pregar o evangelho. Amém? E aí o outro ponto então é obrigação do cristão anunciar o evangelho. Paulo fala claramente isso lá no texto de 1 Coríntios 9:16. Contudo, olha o que ele fala. Quando prego o evangelho, não posso me orgulhar. Por quê? Pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim se não pregar o evangelho. Será que a gente tem essa noção? E a pergunta é exatamente essa, né? Olhando para esse texto de 1 Coríntios, né? Por que muitas vezes perdemos a oportunidade de evangelizar? Porque, na verdade, não encaramos isso como Paulo, que não se via sem pregar o evangelho. É claro que não vamos ser xiitas, mas muitos, com esse receio, acabam não aproveitando as oportunidades que surgem. Por medo, por vergonha, não prega tempo fora de tempo. Pregar é obrigação nossa. Temos que pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque é por meio dela que o homem é salvo. Por meio da palavra, do evangelho, que vem a salvação. Amém? Por isso que não devemos ter vergonha de pregar. Claro, pregar com a vida sim, mas só a vida em si, não vamos usar isso como desculpa. Amém? Seguindo aí então, a palavra além de nos salvar, a palavra ela nos liberta. Versículo 25 é muito interessante, que vai falar exatamente isso, vai falar lá. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, a palavra, que traz o quê? A liberdade. A palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus nos liberta do quê? Do pecado. Ou seja, ela nos dá forças, as quais o ímpio não tem para vencer o pecado. Vamos olhar isso na palavra de Deus? Olha esses versículos que estão aí. Começando em Gênesis, falando sobre essa incapacidade do homem de lutar contra o seu próprio pecado. Olha o que fala em Gênesis, fala assim, 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do seu coração e dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Ou seja, o homem, depois da queda, o coração dele é completamente depravado. Ele só vai voltar a vontade dele para o mal. É isso que a palavra está falando, não eu. Então, mostrando que o poder que o pecado tem em nós. Outro texto que vai ressaltar isso, Romanos 3:10-12. Fala assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não tem ninguém que consegue ter atitudes justas por si mesmo. Não há ninguém que entenda, ninguém que consegue buscar a Deus com as suas próprias forças. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, se a gente juntar o texto de Gênesis com o texto de Romanos, a gente percebe que toda a inclinação do coração do homem é voltado para o mal. A sua vontade, o seu arbítrio está voltado para o mal. É isso que os textos estão dizendo.
Falando mais um pouco ainda, aí Jesus vai falar, Jesus respondeu lá em João 8, quando fala o 32, que ele fala que conhecereis a verdade vos libertará, e lá no contexto, 2 versículos à frente, ele fala, Jesus então respondeu eles, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então esses 3 textos mostram para nós que nós somos escravos do pecado. O homem é voltado para o pecado. Toda a inclinação do seu coração é voltado para o mal, para o pecado. Ele não consegue buscar o outro lado, não consegue buscar Deus, porque o coração dele é escravo disso. Só que lá em texto de Timóteo vai falar uma coisa maravilhosa. Porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. E essa graça, ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata e justa e piedosa nessa era presente. É a graça que nos liberta. Aleluia! Ou seja, a palavra de Deus, ela liberta a nossa vida. Ela nos dá ela traz essa libertação da escravidão do pecado para seguir a vontade de Deus. E aí a pergunta, olhando então para esses textos, como fica a famosa questão do livre-arbítrio? Ou seja, o homem sem Deus, ele pode escolher não pecar? Será que ele é livre para não pecar? Segundo os textos que a gente leu? E a resposta é muito interessante, olha só. Vocês já repararam que toda vez que surge essa desculpa, mas cadê o livre-arbítrio? O homem é livre para escolher. Você percebe que sempre essa indagação, não, o homem é livre, não, mas o homem tem seu livre-arbítrio. Você percebe, se a gente for a fundo, sempre essa indagação é passando um pano para o homem fazer a coisa errada? A gente nunca fala, mas o homem tem livre-arbítrio. Por quê? Não, porque ele quer fazer o bem, ele quer ajudar o outro, ele quer mostrar amor, ele quer... Não, nunca é para isso. A gente usa a desculpa que a gente é livre porque a gente quer fazer a coisa errada. Não é exatamente isso. E só que esse é exatamente o fato. A liberdade, o livre-arbítrio que o homem tem depois da queda, ele está totalmente voltado para o mal. Aqui já fala em Gênesis. Toda a inclinação e todos os pensamentos são voltados para o mal. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. O escravo é livre? Essa é a pergunta. E Jesus fala, todo homem é escravo do pecado. O escravo não tem liberdade. E ninguém busca a Deus, o texto de Romanos. Ou seja, essa questão da liberdade, o homem tem seu livre-arbítrio. O homem o texto de Romanos fala, nunca vai escolher a Deus por si só. Porque essa liberdade foi deturpada. Ele acha que ele é livre, por quê? Porque na verdade ele quer escolher o mal. Ele sempre vai escolher o mal. Ele sempre vai escolher o caminho ruim. Por isso que a graça, a palavra é poderosa, porque ela nos liberta, ela traz essa graça que pode ajudar o homem a não ter essas paixões. Olha, o texto de Timóteo é muito lindo, fala, e ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas e a viver uma vida justa e piedosa. Ela nos liberta. Ela sim nos dá a verdadeira liberdade. Quem crê em Jesus e crê na sua graça, esse sim tem livre vontade. Esse sim pode olhar para o pecado e falar não. Esse sim pode olhar para a vontade de Deus e falar sim, porque entendeu a graça de Deus. Essa é poderosa para ajudar ele a ser livre. E é o que Jesus fala. E conhecereis a verdade vos libertará desse pecado. Aleluia! Então a palavra que é a verdade, ela nos liberta. Amém? Glória a Deus. Seguindo aí. Ela também nos dá alegria. Olha que interessante. Finalzinho do versículo 25. Não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A palavra traz alegria. Aquele que vive a palavra do Senhor, não só ouvindo, mas praticando, será bem-aventurado. Amém? Mais do que feliz. Aquele que medita e pratica a palavra do Senhor será bem-sucedido em tudo o que fizer. Olha o que fala o Salmo 1, capítulo 3, versículo 3.
Ele é como uma árvore plantada. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Ao contrário, a sua lei está o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à beira das águas correntes. Ele dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Olha que alegria, que vida alegre, feliz. E aí a pergunta 5. Como conciliar então esse texto com o fato de existir pessoas fiéis a Deus muitas vezes que não são bem-sucedidas? Bem entre aspas a pergunta aí. A resposta é simples. A felicidade de quem medita e pratica a palavra de Deus é de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, quem medita e vive a palavra de Deus, a vida bem-sucedida é outra do que o mundo prega. O mundo prega que a vida bem-sucedida é aquele que tem dinheiro, que está na cabeça da empresa, né, nas posições altas, que tem bons estudos, e tem a conta azul e tem muito dinheiro. Isso é o bem-sucedido para o mundo. Para Deus, não. Para Deus, o bem-sucedido é aquele que tem essa alegria, que vai de dentro para fora, que independente das circunstâncias fora, aqui dentro eu estou alegre, tudo que eu faço prospera na visão de Deus, não na visão do mundo. Amém? Então essa é a alegria, essa alegria que é indizível, vale mais do que qualquer outra coisa. Essa alegria que a palavra de Deus traz para nós. Sempre haverá um senso de realização no coração daquele que obedece à palavra de Deus, vai estar sempre realizado. E Tiago nos alerta sobre a diferença, então, entre contemplar e praticar a palavra de Deus. Ali no versículo, ele vai falar o exemplo do espelho, né? Aquele que ouve a palavra de Deus é semelhante aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas aquele que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz. Por quê? Porque aí a pergunta, né? Já deixa eu entrar na pergunta, para clarear toda essa questão. Quais são as diferenças entre o que contempla e o que pratica a palavra de Deus? Aí está a resposta. Quem contempla apenas sabe o que precisa melhorar. Mas quem pratica é aquele que sabe que tem que melhorar e busca isso com todas as forças. A diferença é, olha esse exemplo do espelho, eu sempre falo, eu explico dessa maneira. É como você acorda de manhã, cabelo tudo bagunçado, aquela remela no olho amarela, sabe aquela remela amarela? Aquela baba branca, sabe quando você acorda com aquela baba branca? Eu não babo muito, mas tem alguém na minha casa que é assim, parece que é uma baba branca sempre, né? Então, sabe, você vai nesse olho no espelho todo bagunçado, aquela remela, aquela baba, aí você olhou, falou, bacana, legal, vou pro trabalho. Esse é o que só conhece, mas não pratica. Adiantou alguma coisa ele saber que ele precisa pentear o cabelo, que ele precisa escovar o dente, tirar aquela baba? Como ele vai chegar no trabalho? É a diferença de quem ouve e pratica, ele vê que precisa mudar aqui, precisa tirar a remela, precisa escovar o dente, precisa tirar, e sai todo arrumadinho. Essa é a diferença. É muita diferença quando a gente coloca dessa maneira. Você encontrar uma pessoa como a primeira que eu falei na rua, a segunda, é muita diferença, não é? Sem dúvida. Por isso que tem muita diferença entre apenas conhecer e praticar a palavra de Deus. As mudanças são claras na nossa vida. E trazendo isso para nós, aplicando, como tem sido o nosso culto? Será que a gente tem realmente crido nesse poder da palavra de Deus? Será que a minha atitude fora da igreja demonstra que eu creio no poder da palavra de Deus? Será que eu tenho agido como uma pessoa liberta realmente do pecado? Praticando a palavra? A felicidade está nos bens materiais? Uma pergunta retórica. A gente sabe, não. A felicidade está no sucesso da vida profissional? Não. A felicidade está nos prazeres que a vida pode oferecer? Não. A felicidade está em quê, então? A felicidade está em viver a palavra de Deus. Aí eu coloco essa frase. Então, por que muitas vezes desconsideramos princípios bíblicos para obter essas coisas? Bens materiais,
sucessos profissionais, prazeres da vida. Se a gente sabe que a felicidade não está aí, a felicidade está em praticar e viver a palavra de Deus. A verdadeira alegria está em praticar a palavra de Deus, a gente está falando disso. Se eu sei disso, por que então muitas vezes ainda eu abro mão de princípios, não vivo alguns princípios? Por causa de bens materiais, por causa de sucesso profissional, ou por causa de prazeres da vida? Tá vendo como é mais fácil quando a gente pergunta dessa maneira e aplica dessa maneira? Concluindo então, a palavra de Deus é a única que tem poder para nos salvar. Ou seja, nada é mais importante do que ela para a salvação do homem. A palavra de Deus, ela nos liberta, ou seja, só ela pode nos libertar do poder do pecado imputado em nós desde Adão. E a palavra de Deus nos alegra, ou seja, só os que a obedecem encontram a verdadeira felicidade. Amém? Glória a Deus. A gente finaliza aqui esse estudo, que essa palavra possa ficar no teu coração, que essa palavra, essa mensagem possa frutificar na sua vida. Amém? Deus te abençoe.